Oi pessoal, meu nome é Wagner Barros, eu sou professor de informática aqui do Titãs e a gente vai ver a parte de informática desde o início até o seu desenrolar com questões de concursos. Então a gente precisa começar por uma introdução, e vai ser a aula de hoje, uma introdução aos conceitos de informática, um pouco de história da informática, um pouco dos princípios que a gente precisa ter para entender sobre essa tecnologia, sobre o que vem sendo usado, sobre o que é a tecnologia atual, né, os recursos que nós temos atualmente da informática. Bom, para começar, a gente tem que falar desses princípios, desses conceitos que muita gente já está cansado de saber, mas a gente precisa falar, né, nessa parte mais introdutória, mais básica sobre os conceitos de informação automática. Bom, a informática ela engloba tudo aquilo que facilita o armazenamento, a obtenção de informações. Essas informações elas são geradas porque pessoas ou sistemas geram dados, esses dados são coletados, há um processamento e assim gera-se a informação. Bom, a informação ela pode ser trabalhada de diversas formas, a gente vai ver mais à frente. Mas para a gente começar a entender uma ordem correta, vamos ver que a informática ela se divide em duas partes. Uma parte que nós chamamos de física e uma parte que nós chamamos de lógica. A parte física é o que a gente conhece por hardware. A parte lógica a gente chama de software. O hardware consiste em todo o conjunto de equipamentos, de máquinas, peças, dispositivos e acessórios que existem, claro, no mundo real. Tudo aquilo que você pega de equipamento, isso é hardware. E enquanto que o software é tudo aquilo que você armazena em dispositivos de armazenamento, como mídias e memórias. Software você não toca. Software são os programas, as fotos, os textos, as imagens. Tudo aquilo que você guarda em discos, CDs, pendrives, memórias, enfim. A informação que a gente precisa é que o conceito de informática, ele é o mesmo há muito tempo e ele vem só crescendo, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vai acumulando noções, conceitos e uma parte assim que se atualiza sempre é a parte de equipamentos, né? Mas muita coisa das nossas provas a gente vai ver que não muda. Muita coisa das nossas provas a gente vai ver que tem a ver de característica antiga, conceitos antigos na informática. É isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ter que ver um pouco dessa parte antiga dos conceitos de informática. Bom, existem vários tipos de computadores. Os computadores que a gente vai precisar para a prova são os computadores eletrônicos digitais. Mas os computadores, antes de chegar nessa tecnologia que nós temos hoje, os computadores eram chamados assim já, eram máquinas ou sistemas que podiam dar informação de forma mais rápida, automática. Então, um computador analógico, por exemplo, ele poderia ser chamado assim a partir do momento que é um equipamento ou um conjunto de máquinas que funcionam para dar informação de forma analógica, ou seja, sem o uso dos feixes eletrônicos. Túnel de vento, régua de cálculo, máquina de babagem, que é uma calculadora manual, né? Calculadora de Blaise Pascal, né? aquela com engrenagens, né? Bom, existem vários tipos de computação e a gente vai falar dos computadores eletrônicos digitais, que é justamente o que a gente tem que se preocupar para os nossos concursos, né? São as máquinas que têm a capacidade de receber dados, de processar esses dados e de informar automaticamente. Os desktops, os laptops, os palmtops, né, smartphones, tudo isso é o que a gente chama de computadores eletrônicos digitais hoje. O sistema de computação, conhecido como computador híbrido, combina a tecnologia analógica com digital. São algumas máquinas, por exemplo, hoje usadas para pesquisa automobilística, para pesquisa, enfim, química, onde a gente usa equipamentos que fazem uso de tecnologia analógica com digital ao mesmo tempo. Computadores ligados, por exemplo, a túneis de vento, né? Bom, o que nos interessa são os computadores eletrônicos digitais. E o primeiro computador eletrônico digital ficou pronto em 1946. Ele só ficou pronto, só foi finalizado depois da chegada de John von Neumann. Na verdade, o nome dele era Margit Neumann
Janus Lajos, mas o americano tinha dificuldade de falar o nome dele e batizou de von Neumann. O que acontece é que até hoje ele é conhecido como John von Neumann e todos os conceitos que ele criou na década de 40 a gente usa até hoje. Os conceitos que a gente tem hoje para qualquer que seja o computador, não importa o fabricante, o modelo, ele respeita um princípio de John von Neumann. John von Neumann foi chamado para acabar, para finalizar, ele era um matemático, e ele foi chamado para finalizar o projeto que os americanos não estavam conseguindo acabar. Embora hoje seja muito comum que as pessoas pensem que o americano que construiu o primeiro computador, na verdade eles fizeram uma boa parte do projeto, mas só foi finalizado mesmo depois do húngaro von Neumann. Bom, o computador, segundo Neumann, é uma máquina lógica que executa programas. Um sistema que executa de forma lógica uma receita. O programa é uma sequência de instruções, ou seja, é a receita, é uma sequência de instruções que, para ser executada pelo processador, deverá estar posicionada em uma sequência de endereços em uma memória. Então a gente já começa a falar aí do uso da memória. Bom, um computador é uma máquina que executa de forma lógica uma ordem. Essa ordem é o programa, que para a máquina executar, para a máquina começar a ler e executar, esse programa precisa estar armazenado em alguma unidade de armazenamento. Então, von Neumann disse que essa unidade de armazenamento deveria ser uma memória. Então, o computador é uma máquina que executa um programa e esse programa precisa estar em uma memória. A memória tem tudo a ver com o processamento. Sem a memória não haveria como armazenar essas informações para o processamento. Sem detalhar muito, basicamente essa aqui é a arquitetura de von Neumann. Conhecida assim porque ele fez aos moldes do próprio princípio humano. Entrada de dados. Esses dados devem chegar na CPU, na unidade central de processamento. Em inglês, Central Processing Unit. Essa unidade central de processamento ela vai direcionar, ela vai coordenar esses dados e vai mandar essas informações para um local de armazenamento. Esse local de armazenamento é a memória. Então, o tempo todo o processamento ocorre entre processador e memória. O processador é o que realiza os cálculos, o processador é o cérebro, mas precisa ter uma área para armazenar. Perdão. Essa área de armazenamento é uma área que serve para armazenar os valores que serão usados no cálculo, como também para armazenar o resultado desses cálculos. Então, é exatamente como a mente humana, a gente tem uma forma de guardar dados, usar operações matemáticas e, além dos dados terem sido guardados, você também, resultando matematicamente outros valores, você armazena também os resultados. Então, a memória ela serve para guardar aquilo que será processado e aquilo que foi processado, quer dizer, o resultado do processamento. A partir desse ponto, a unidade central de processamento, então, pode direcionar a resposta para a saída. Esse princípio, entrada, processamento e saída, é o que existe hoje a partir do momento que você entende o uso de periféricos, que nós vamos falar agora em seguida. Os periféricos são chamados assim porque são dispositivos que estão na periferia, estão ao redor. Bom, os periféricos, eles são equipamentos que servem tanto para jogar informação para o processamento, como receber do processamento para fora. Então, os periféricos podem ser de entrada e podem ser de saída. Se você tem um sistema de informação funcionando, é porque você tem essas três etapas básicas trabalhando. Entrada de dados, processamento e saída de informações. Bom, para cada uma dessas duas extremidades, a entrada e a saída, eu disse que você precisa contar com a ajuda de periféricos. Então existem periféricos de entrada, como teclado, como scanner, como microfone e leitor óptico, como existem periféricos de saída, como monitor de vídeo, impressora, caixas acústicas, projetor. Então existem periféricos para jogar os dados para processamento e periféricos para receber do processamento para fora. Bom, existem também os periféricos que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. São chamados assim, periféricos de entrada e saída. Por exemplo, um drive gravador de DVD, que tem a capacidade de gravar em um DVD e ler do DVD, quer dizer, se ele grava no DVD, ele está dando saída. Se ele ler o DVD, então ele está dando entrada. Então, existem periféricos como o monitor touchscreen também, que você tecla
diretamente no monitor. Esse monitor é usado então para receber os seus dados, da mesma forma que ele é usado para mostrar, para exibir o resultado. Então existem periféricos de entrada e periféricos de saída, e periféricos que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Esses periféricos, bom, esses são exemplos do que a gente acabou de falar, exemplos de equipamentos que estão ao redor do processamento. O processamento, o sistema em si, a ideia de fazer cálculos, de uso, a gente vai ver que em alguns concursos até pode ser mais explorado. A princípio, isso é mais explorado para a área de TI, para a gente entender melhor sobre as partes que fazem os cálculos, né? Os registradores, né? O quociente multiplicador, enfim, as peças, as áreas, as unidades menores do processador. A gente não vai ver isso com muita ênfase, porque isso é muito específico. Então a gente vai falar de uma forma mais abrangente para concursos. Quando você precisa falar de entrada de dados, então esse princípio a gente precisa deixar bem claro. O que é o dado? O que vem a ser aquela parte mais insignificante da informação, né? Porque o dado, ele é o princípio daquilo que um dia vai ser informação. O dado, ele isolado, ele não tem valor, ele não tem sentido. O dado é uma parte muito pequena que, isolada, sozinho, não consegue passar nenhum conceito para a gente. Para a gente poder ter uma noção de algo, para a gente poder organizar, aumentar, muda de cor, gira, aumenta um pouquinho, vira para cá, para a gente poder manusear assim a informação, quer dizer, já tem que ser algo que passe uma ideia. Passar uma ideia significa que já tem um conjunto de dados, de fatores que compõem uma forma. Então a informação é algo mais do que um dado. A informação é algo que reúne dados organizados de forma correta e lógica para que a gente possa ter noção sobre algo. Então, a informação, né, que vem de conceber ideia já é algo que reúne dados, que você precisa juntar, então, dados e trabalhar esses dados de forma lógica, com a informática, lógico, uma forma onde você consegue organizar objeto, imagem, som, cor, e aí você já tem informação. É o princípio da informação. Então a gente tem que detalhar um pouquinho mais isso aí. Quando a gente fala sobre dado, e muitas vezes a gente usa na mesma expressão, obter dados de uma pessoa, obter informações de uma pessoa, parece a mesma coisa, mas não é. Informação é algo muito mais do que o dado. Bom, e o que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que vem a partir de informações. Quando você reúne informações, né, você tem de vários pontos esse recolhimento de dados. Esses dados geram a informação quando são organizados. As informações de várias origens, também organizadas de forma lógica, chegam ao conhecimento. E ainda tem a inteligência, né, que a gente fala hoje, inteligência de negócios, inteligência artificial, tudo isso ligado à informática também. Bom, a origem do dado, ela vem do bit. Aquela coisa que a gente entende como uma partícula do dado. Quer dizer, o dado, se o dado para a gente é uma letra, o bit, ele é menor do que isso. O bit é aquilo que forma uma letra. No nosso exemplo aqui, uma letra é um símbolo de dado formado por um conjunto de bits. Mas uma letra, uma nota sonora, uma cor, um ponto na tela, tudo isso é formado por bits. Bit é uma forma de expressão para uma quantidade de partículas de dado. Bom, é difícil explicar dessa forma porque a informática ela não trabalha só com o sistema eletrônico digital, né? A informática usa rádio, né, para fazer transferência, rádio, sistema sem fio. A gente também usa magnetismo. A gente não usa só sistema eletrônico, né? Então, eletricamente, eletronicamente, através de rádio, através de magnetismo, a gente consegue transferir esses dados e essas partículas. Esses dados, eles servem, como eu disse, para fazer pontos de cor na tela, para dar notas, sons e também para caracteres. Vamos pegar o exemplo mais simples aqui, que é o que a maioria trabalha, porque fica mais fácil da gente exemplificar. Vamos pegar aqui, por exemplo, os caracteres. Se uma letra é formada por um número específico de bits,
Bom, todas as letras têm o mesmo número de bits. Não funciona igual o código Morse, que cada um tem um conjunto diferente de traços e pontos. Os bits, eles em grupos de 8, um grupo mínimo de 8, eles conseguem formar aquilo que nós chamamos de byte. Bom, um byte pode ser armazenado, você pode gravar, você pode pegar um pendrive, um celular, uma memória externa, um CD, um disquete, um DVD, você consegue gravar numa mídia ou numa memória dessa, você consegue gravar no mínimo 8 bits. A gente grava no mínimo 8 bits, porque no mínimo grava-se byte a byte. Então, quando você pega uma unidade de armazenamento e grava alguma coisa, o mínimo que você pode gravar ali é 1 byte. 1 byte é formado por 8 bits. O bit é a menor partícula do dado. Todos os dígitos, símbolos, letras, algarismos, cores e sons são formados por bits. No nosso exemplo aqui eu falei, vamos usar a letra A. Tá, a letra A é formada por 8 bits. Se 8 bits formam 1 byte, quer dizer, todos têm o mesmo número, se 8 bits formam 1 byte, então um caractere tem 8 bits, né? Isso é para a gente entender que no mínimo que você consegue fazer para armazenar, se você abrir um bloco de notas e salvar lá um texto, o mínimo que você pode fazer, um caractere, um ponto, uma vírgula, um espaço, você está gravando, na verdade, ali 1 byte. 8 bits é 1 byte. Então você consegue gravar, armazenar a partir do byte, a partir desse múltiplo, a partir de 8. É normal que, para quem nunca ouviu isso, é normal confundir de vez em quando bits com bytes, achar que é a mesma coisa, achar que é pronúncia, mas não. Entenda, o bit é a menor partícula e um conjunto de 8 bits formam 1 byte. A unidade menor de armazenamento, capaz de ser armazenada, né? Bom, o bit, ele pra gente, ele vai ter mais valor, ele começa a ser mais estudado ou mencionado quando a gente geralmente fala de velocidade, né? O bit, ou o dígito binário, são duas formas de se representar simbolicamente aquilo que é invisível. O sinal elétrico, o sinal eletrônico, o rádio, o magnetismo. Para não ter um símbolo para cada um, foi criado então o símbolo para isso, o 0 e o 1. Então a gente usa isso, quer dizer, é uma representação, é um símbolo, não existe de fato gravado num CD, num disquete, não tem zeros e uns. Mas a gente diz dessa forma para ficar mais fácil de entender. Que, na verdade, aonde você está gravando através do recurso de informática, você está gravando bytes, né? Os bytes são um conjunto de bits. Os bits são representados assim, zeros e uns, como negativos e positivos. Mas não existe, de fato, zeros e uns. Isso é apenas uma forma simbólica de expressão, para a gente poder anotar, para a gente poder fazer cálculo, para a gente poder armazenar. Como existem várias formas de gerar esses símbolos, porque existe o sinal elétrico, existe na informática fonte de luz, existe o magnetismo, existem várias formas diferentes da gente armazenar e da gente trabalhar com a informática. Então foi instituído o seguinte, olha, vamos usar o 0 e o 1 para simbolicamente ligar tudo isso. Então, como eu disse, a gente consegue trabalhar com bits e contar, fazer cálculos, trabalhar com unidade, com isso tudo, a partir desses conceitos de 0 e 1, a gente consegue ver o uso disso real quando precisa medir velocidade de dispositivos eletrônicos, quando precisa medir velocidade de rede, nós vamos falar disso já. Bom, eletricamente, a gente sabe que se a gente for ver no equipamento, um sistema analógico, ele varia muito. Então ele não é perfeito. Não existe nada no universo que seja digital, né? Tudo é analógico. A visão, o som, tudo é analógico. Então a gente precisa usar de equipamentos para fazer o uso de dispositivos eletrônicos e assim usar o sinal digital. O sinal digital não existe na natureza. Então, a eletricidade, sim, é natural. Ela é analógica. Só que a máquina, ela precisa interpretar de formas diferentes os sinais elétricos. Então, eletricamente, a gente não pode trabalhar direto com a informática sem a transformação desses sinais, que são variações, né, do que a gente conhece por tensão elétrica, né, voltagem, e isso vai ter que ser convertido, essas ondas serão convertidas para uma forma padrão, uma forma mais discreta.
Repara que antes existem sinais elétricos negativos, existem sinais elétricos que variam muito de negativo, pouco negativo, ou muito negativo, ou pouco positivo, ou muito positivo, e na verdade o que acontece na eletrônica? Ele corta a parte negativa toda, essa parte negativa toda é zerada, e a parte positiva é toda igualada. Então isso é que forma o 0 e 1 nos equipamentos, já que eles recebem alimentação, e essa alimentação ela vem de forma irregular, né, analógica. E isso, para o equipamento trabalhar, precisa passar por essa transformação e precisa ser convertido em sinais digitais. E esses sinais, como não existe mais negativo, a partir do eixo vira 0. A partir do positivo, então, não existe mais 1, 2, 5, 12 volts. É tudo 1 ou 0. Então, a partir desse ponto, a gente entende o que é a transformação. Mas isso não é só no sinal elétrico. A gente também consegue simbolicamente ligar a zeros e uns quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, com gravação. Aqui a gente pode fazer uma gravação num CD onde você vai gerar um raio que queima uma superfície sensível e essa queima ela gera um resultado, claro, através de um fenômeno químico, há então uma gravação naquela película. Áreas vão ser gravadas e áreas não serão gravadas. Áreas serão queimadas e outras áreas também sensíveis não serão queimadas. Então, na hora de fazer a leitura, essas áreas elas vão conseguir fazer a reflexão de luz. Se você tem vários espelhos e alguns são quebrados e outros não, com uma lanterna, quando você acende, alguns vão refletir a luz e outros não. Dessa forma, o leitor recebe o sinal de 0 e 1 na hora que estiver lendo aquilo que foi gravado. Então, grava-se destruindo, grava-se queimando e lê-se através de luz que reflete. Então, você consegue gravar e ler, tá certo? Bom, existe também o conceito do sinal de rádio. Claro que existem ondas de rádio para isso, e essas ondas elas são interpretadas de forma diferente também. É claro que os equipamentos são próprios para isso, então são nessas ondas que nós vamos enviar os sinais. Existem frequências diferentes, então essas frequências elas vão gerar sinais diferentes. Esses conjuntos serão interpretados através de padrões diferentes de rádio. Mas, na verdade, são nas ondas que são transmitidos esses sinais. Então, a gente tem eletricamente, magneticamente, através de ondas de rádio, através de queima, né, a gente tem a transmissão desses sinais, né, dos zeros e uns. E a gente chegou no exemplo que a gente, com certeza, vai usar mais. O exemplo de rede. Um dos que a gente usa mais é justamente porque hoje a gente fala muito mais nisso do que em qualquer outro padrão usado aqui. Quando você transfere sinal de um computador para outro, quando você faz a transferência desses sinais, quando você quer enviar arquivos de uma máquina para outra, você tem que lembrar que esses arquivos eles estão armazenados e por isso estão em bytes. Esses arquivos serão enviados para um outro computador. É como se fosse um recipiente que vai receber um recipiente, um dado de outro recipiente. Então, a rede ela vai receber esse sinal que você está enviando. Só que cada caractere tem uma posição exata de zeros e uns, porque a ordem de cada 0 e 1 é que vai resultar no caractere A. Se você mudar a posição, vai virar B. Se você mudar, vai virar C. Quer dizer, então a posição exata desses zeros e uns, que compõem uma bola dessa aqui, que compõe um conjunto desse aqui, que compõe um byte, essa ordem de zeros e uns é importante. Então, quando você envia alguma coisa na rede, você está enviando, na verdade, um conjunto de bits. Esse conjunto de bits, ele vai pela rede e ele é interpretado assim pela rede e do outro lado ele volta a ser um byte e aí sim é armazenado. Então é assim que é transferido. Se ele é transferido desse jeito, então como é que se mede a velocidade da rede? Como é que se mede a velocidade do que está sendo transmitido na rede? É aquilo que nós chamamos de BPS, né? Ou bits por segundo. Aquilo que a gente conhece como BPS infelizmente, no dia a dia jogado de uma forma muito errada, muito cruel. As pessoas falam que tem a assinatura da internet a 10 mega, 15 mega, 5 mega, e aí você diz 5 mega o quê?
10 mega o quê? Aí as pessoas falam, será byte, giga, bit? Não, as pessoas não têm noção realmente daquilo. Ela faz ideia de que 5 é maior que 1 e que 10 é maior que 5, mas ela não sabe exatamente o que ela está dizendo. Bom, se a rede ela pode ser medida através dos bits que estão sendo deslocados, então a gente tem que entender uma coisa muito simples. A gente tem bits por segundo, né? Então, BPS é o que a gente tem que lembrar, que é o fator que nós usamos para medir a velocidade da rede, né? 10 megabits por segundo, 5 megabits por segundo, 2 gigabits por segundo. Então, BPS é de bits, não bytes, bits por segundo. Para facilitar a informação de altas quantidades, a gente pode usar um padrão que o mundo todo usa, né? Isso não é da informática. É um padrão comum que todo mundo usa. Há algumas palavras que a gente ouve assim como quilo, mega, giga, tera. Isso continua, né? Giga, tera, peta, esa, eta, iota. Isso não vai ter fim. Essas palavras, elas significam, na verdade, 1000 ou próximo a 1000 vezes o anterior. Então, se eu tenho 1000 bits, eu tenho 1 quilo, 1 kilobit. Se eu tiver 1000 vezes 1 kilobit, eu tenho 1 mega. 1000 vezes 1 mega, 1 giga. E 1000 vezes 1 giga, 1 tera. Então isso é usado para facilitar a gente, não para atrasar. Então, em todos os pontos, a gente precisa de conhecer esses fatores, essas transmissões, essas diferenças todas. Bom, na transmissão, assim como em qualquer outro exemplo, na transmissão, a gente pode usar um quadro assim comparativo, onde todo mundo conhece a medida, por exemplo, em metro, né? 1 quilômetro são 1000 metros, um quilograma são 1000 gramas, 1 kilowatt são 1000 watts, e 1 kilobit são 1000 bits. Então, se você vê dessa forma, é muito fácil, é muito simples. O problema é que as pessoas elas se acostumam a falar e não entender o que elas mesmas já estão dizendo. 1 quilo, né, 1 mega, 1 giga, e isso é muito ruim, as pessoas falarem e não saberem o que estão dizendo, não conhecerem esses termos, né? Então, isso aqui é uma forma da gente comparar com vários outros padrões, e a gente vê que é só mais um. Então, não é tão difícil assim. Essa escala, a gente tem que entender que ela funciona para nos facilitar. Então, a cada 1000, você vai mudar o nome, vamos pegar os bits aqui, 1000 bits, 1 kilobit, 1000 vezes 1000, 1 milhão, 1 milhão de bits, 1 megabit, 1 bilhão de bits, 1 gigabit. A gente normalmente usa o B minúsculo. Tá? Isso não é uma lei, é como se fosse uma convenção. Quer dizer, o ideal seria que as pessoas usassem o B minúsculo para representar o KB, MB e GB. Se for escrever, não. Se for escrever bit, pode escrever bit maiúsculo, minúsculo. Mas se for abreviar, usa-se um KB minúsculo, MB minúsculo, GB minúsculo. Bom, existem várias formas da gente trabalhar isso, várias formas da banca cobrar isso. Então tem formas onde ela cobra em exponenciação, outras como ela mostra aqui, 1000 elevado a 1, 1000 ao quadrado, 1000 ao cubo. Você tem que entender que a forma de representar, você tem que saber, tem que conhecer todos esses padrões, você tem que aceitar isso como a mesma coisa. Então você grava isso da melhor maneira possível, que eu acho que é matematicamente, né? As pessoas querem decorar matemática, eu acho que não é por aí. Então a gente tem como usar essa tabela para tudo que a gente for medir de velocidade. Então, com relação à transferência de bits na rede, adota-se o seguinte sistema. A gente já viu que é bit por segundo. Se você quer abreviar e quer dizer em milhares de bits por segundo, você diz kbps, em milhões mbps, em bilhões gbps. Então, kilobit, megabit, gigabit por segundo. Até o próximo